Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje. Hoje nós vamos ler o capítulo 6 do livro de Atos e vamos dar continuidade a essa história linda, maravilhosa do início da igreja, de como os apóstolos deram início, principalmente Pedro, né, que deu início a essa obra maravilhosa. Então vamos lá, a leitura do capítulo 6 e eu espero que Deus esteja falando no seu coração. Se você está gostando desse estudo, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de compartilhar com seus amigos, acionar o sininho para você receber notificações e também pode se inscrever no nosso canal, que aí ajuda a manter o canal ativado e a gente está fazendo mais vídeos, amém? Então vamos à nossa leitura, capítulo 6 de Atos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe e Procoro, e Nicanor e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que coisa linda. Gente, então aqui a gente viu que a igreja começou a crescer demais e eles começaram a ter um problema entre os gregos e os hebreus, porque os gregos começaram a reclamar que eles estavam cuidando das viúvas dos hebreus, mas as viúvas dos gregos estavam ficando desamparadas. E vocês sabem que naquela época a mulher ela não trabalhava, ela não era independente, ela dependia 100% do marido. E quando o marido morria, ela dependia do filho. Então ela sempre tinha que depender de um homem. Então muitas das vezes a mulher, quando ela ficava viúva e não tinha filho homem para sustentá-la, ela ficava sem provisão nenhuma e muitas das vezes tinha que ir para mendigar, pedir esmolas, pedir ajuda. Então o que acontece? Eles cuidavam das viúvas. Só que aí os gregos começaram a reclamar, falaram: olha, toda a ajuda que a gente está recebendo, todo o dinheiro que está vindo, vocês estão ajudando as viúvas dos hebreus, mas as viúvas gregas estão ficando desamparadas, isso não é justo. Aí então o que os apóstolos fizeram? Falaram assim: olha, nós não podemos deixar de pregar o evangelho, deixar de fazer a obra, de ministrar a palavra para cuidar desse tipo de problema. Foi o que ele disse aqui no versículo 12, que ele diz assim, no versículo 2 ele diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. O que ele quis dizer esse tipo de problema, a gente não pode ficar cuidando desse tipo de problema. Servir às mesas quer dizer de prover comida, alimento para as pessoas. Então ele falou assim: nós precisamos de separar pessoas, de separar discípulos, de nomear pessoas para estar cuidando dessa parte do ministério. E foi quando eles se reuniram então e escolheram ali aqueles discípulos ali e colocaram eles encarregados de cuidar das viúvas. Estão vendo então, gente, como que o ministério ele tem que ser completo? Ninguém pode ficar desamparado, nem jovens, nem viúvos, nem mulheres, ninguém pode ficar desamparado. Então ali eles todos concordaram com a decisão deles, então eles impuseram as mãos sobre estes que foram escolhidos e nomearam eles para cuidar especificamente das viúvas e não deixá-las desamparadas. Amém? Então vamos continuar aqui no capítulo 6. O capítulo 6 é bem curtinho, então vamos terminar. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes de Moisés, os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Olha, gente. Então nós vimos aqui que daqueles que foram escolhidos para cuidar das viúvas e auxiliar o ministério, se destacou entre eles o Estevão. Aqui diz que ele era cheio de fé e poder e que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E isso levantou inveja, mais uma vez, né? Inveja nos religiosos. Então eles se reuniram e tentaram, e chamaram Estevão, pegaram Estevão e tentavam ali argumentar com ele. Porém, eles não conseguiam argumentar contra Estevão, porque diz a palavra de Deus aqui que ele tinha tanta sabedoria, ele era tão cheio do Espírito Santo, que ele rebatia qualquer coisa que eles falavam com ele, ele rebatia dentro da palavra de Deus e eles não conseguiam pegá-lo. Então, o que eles fizeram? Subornaram algumas pessoas para poder... Subornaram algumas pessoas para poder inventar mentiras contra ele, falando que ele estava pregando que Jesus ia destruir o templo e reconstruir e levantar em 3 dias, enfim. Eles pagaram alguns homens para poder mentir e levantar falso testemunho contra Estevão. Porém, quando eles chamaram Estevão e começaram a indagar Estevão, eles olharam para ele e viram para ele um rosto como o rosto de um anjo. Ou seja, eles olharam na cara do rapaz e viram que ele era uma pessoa diferente, uma pessoa divina, uma pessoa ungida, uma pessoa inocente, uma pessoa que não era aquilo que eles estavam falando que ele era. Então eles viram nele ali algo diferente. E aí vai ficar o suspense, que nós vamos ver o que acontece com Estevão amanhã no capítulo 7. Fique ligado e não perca o capítulo de amanhã. Espero que a palavra de Deus esteja falando ao seu coração e, como nós vimos aqui, vamos batalhar, vamos fazer a obra de Deus, vamos nos dedicar ao Senhor, seja qual for o ministério. Deus não te chamou para você ficar sentado num banco de uma igreja só ouvindo a palavra, mas todos nós somos chamados para trabalhar, seja qual for a área. Você é chamado para acrescentar no reino de Deus, para abençoar as pessoas, para ajudar, para sustentar o ministério. Então ore a Deus e peça a Deus para te mostrar qual é o seu chamado, qual o seu ministério, em que Deus pode te usar na obra dele. Amém? Um beijo no coração e até a nossa leitura de amanhã.